graça e a paz, povo de Deus, que privilégio estar aqui nessa noite, cercado de uma mesa, de apóstolos e bispos aqui. Bem é verdade que Jesus falou, uma das promessas bíblicas é que nós nos assentaríamos no meio de príncipes e princesas. Estamos numa série maravilhosa, que é 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. E nós estamos nesse ambiente bem confortável, de uma forma não tão conservadora, porque nós queremos, irmãos, te alcançar. Amém? Esse livro tem sido uma bênção extraordinária para o nosso ministério. De fato, a nossa liderança nos aconselha a ler, não somente a nossa liderança local, mas a nível nacional mesmo. Nós temos recebido grandes recomendações a respeito desse livro. E como a Verbo da Vida Salvador está ligada ao ministério e honrando o ministério em todas as coisas, não poderíamos deixar, irmãos, de abrir um espaço do nosso mês para nós degustarmos dessas verdades poderosas que foram escritas aqui. Antes de falar um pouco mais a respeito do livro, eu gostaria de dar um tempo aqui para as nossas convidadas se apresentarem, ou pelo menos fazer uma palavra de boas-vindas para você que está nos escutando. Estamos aqui com a intercessora mó aqui da igreja, Eloana Facnet. Dá boas-vindas para o pessoal aí, Eloana. Amados, graça e a paz do Senhor, uma boa noite. Como o pastor Samuel falou, eu tenho grande expectativa para esses dias, porque um pouco que eu li desse livro, meu Deus, como eu fui abençoada. E eu creio que você vai ser abençoada, que a nossa igreja vai ser abençoada. Então fique pronto, Fique com o coração desprendido a qualquer coisa. Ouça as instruções, vai ser um tempo de instruções do Senhor para as nossas vidas. Porque nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Amém. E esse livro vai nos ajudar a chegarmos muito mais longe do que nós pensamos. Glória a Deus. Estou aqui também com a reverendíssima Letícia, esposa do meu querido pastor Emerson, pastores da nossa igreja aqui no Cabula, que tem feito um trabalho maravilhoso, irmãos. Aquela terra é de vocês, aquele bairro é de vocês. Dá uma saudação também para o pessoal, para as pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Graça e paz, gente. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Eu creio que essa entrevista, esse momento será maravilhoso. E achei muito interessante esse livro, aborda muitas coisas importantes para o corpo de Cristo. E como eu já ouvi muitas pregações, inclusive aqui na sede, a pandemia parou muita gente, mas a igreja não pode parar. E eu creio que esse momento será extraordinário. Recebe a palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Glória a Deus. E aqui também nos ajudando a fazer toda a parte da moderação, eu tenho, a morena mais linda do mundo, minha esposa Patrícia Nascimento. Também, amor, fala com o pessoal, dá as boas-vindas a eles, para a gente seguir. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Então, eu tenho certeza que Deus nos guiou, Deus deu a direção para nesse mês, nesse tempo, nós estarmos lendo esse livro e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, não perde. Toda quinta-feira, 19h30, você já tem um encontro marcado. Divulga para os seus colegas, para os seus familiares e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus. E se você ainda, meu amigo, não adquiriu esse livro, você precisa adquirir, você precisa investir no seu crescimento. Verdade. Eu tenho certeza que você, como cristão, irmãos, pelo menos, eu acredito, estou querendo acreditar aqui, que você deseja ser uma bênção maior para a sua igreja, para o seu pastor, para a sua liderança, para o ministério. Precisamos a cada dia crescer mais e nos aperfeiçoarmos no nosso serviço ao Senhor. Então, essa estratégia que nós estamos montando aqui é nada mais nada menos para alcançar você, para nos alcançar. Nossa igreja, irmãos, está crescendo de forma acelerada, mas precisamos crescer também, obviamente, de forma ajustada. E essas coisas aqui estão aqui para peneirar as coisas que nós precisamos deixar para trás, aprendermos outras características que vão nos ajudar a avançar de uma forma mais saudável no ministério. Mas se você ainda não foi convencido pelas minhas palavras, escuta esse vídeo que o pessoal vai soltar aí para você sobre o vídeo da Rema Publicações a respeito desse livro. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor.
Descubra que na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Glória a Deus, que vida maravilhoso, queridos. Essa mulher de Deus tem sido uma bênção a nível mundial e esse livro também tem alcançado muitas igrejas. Mas como nós devemos, e queremos também ser práticos nisso, eu quero te falar a respeito de como nós vamos proceder no nosso estudo, na nossa conversa aqui, a respeito desse livro, queridos. Nós temos ainda nesse mês mais 4 quintas-feiras, e quem é bom de matemática aí vai ver que o livro fala sobre 12 formas. Oi? Vídeos vai falar sobre 12 formas, 12 maneiras de nós sermos uma bênção para a nossa igreja. Então nós temos aí, cada quinta-feira nós vamos falar de 3 formas diferentes de nós sermos uma bênção para a nossa igreja. E vamos começar hoje com os nossos primeiros 3 capítulos aqui. O primeiro capítulo, queridos, fala sobre não pergunte o que a sua igreja. Esse capítulo foi extraordinário, esse livro já começa com chave de ouro. Não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Sabemos que ela tirou essa frase, inclusive ela cita no livro, que ela tirou essa frase do discurso daquele presidente John Kennedy, em 1961. Obviamente ele estava falando a respeito da nação, o que é que você pode, não pergunte o que sua nação pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela sua nação, de forma inspirada, eu acredito. Tenho certeza que de forma inspirada, pessoal. Ela trouxe isso para o contexto da igreja. Eu gostaria de começar, de fato, apenas falando sobre essa frase. Qual a importância dessa frase na vida de uma igreja, onde um membro vai priorizar o que ele pode dar, ao invés de priorizar aquilo que ele pode receber. Eu gostaria que a nossa Bispo Eloana começasse aí comentando a respeito disso. Tenho certeza que vamos ser abençoados. Meu Deus, é um sucesso. Eu fico rindo porque ficar perto do pastor Samuel, com essa alegria, você começa a ser contagiada por isso. Então, queridos, de fato, esse livro me chamou tanta atenção. E essa frase de quando você entra na sua igreja, qual é o teu pensamento quando você entra na tua igreja? Eu estava pensando sobre isso. Quando eu entro, amados, não só na minha igreja, mas em qualquer outra igreja que eu entro, eu fico pensando no que eu posso fazer pelaquela igreja. E qual é a bênção que eu preciso ser naquela igreja? De que forma? Se eu posso abençoar aqui, se eu posso abençoar ali. Então eu entendo que nós, como igreja do Senhor, devemos entrar na igreja, templo, nós precisamos entrar, amados, com o desejo de ser, um desejo que você diz assim, como eu posso hoje abençoar a igreja? O que é que eu posso fazer hoje para abençoar essa igreja? Como é que eu posso? As cadeiras estão desarrumadas, então eu posso chegar. Amém. O diácono não viu, mas eu vi a cadeira, então eu não vou esperar o diaconato. Eu vou e arrumo a cadeira. Eu entrei no banheiro, a luz está acesa, eu posso apagar a luz. Então, em tudo, você tem que olhar para tudo, amado, pensando no que eu posso fazer. Todos nós podemos fazer todas as coisas. A Bíblia nos diz que nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Então não existe, pastor Samuel, só um departamento a fazer aquilo. Eu acho que nós precisamos ter um entendimento de que nós estamos fazendo para o Senhor. Então tudo para o Senhor. Então dentro da casa do Senhor eu não preciso escolher o que eu vou fazer. Dentro da casa do Senhor eu preciso ser uma bênção em tudo. Eu me lembro que desde quando eu entrei aqui, eu participei de todos os departamentos. Eu só não fui para o louvor ainda, mas que eu não sei qual é o problema do louvor, que ainda não ter deixado eu entrar, entendeu? Mas assim, eu participei do departamento infantil, eu fui do diaconato, 4 anos. Meu Deus, que bênção eu ter sido no diaconato, porque eu acredito que eu e meu esposo, nós fomos uma bênção para a vida dos pastores, não deixamos peso para a vida do pastor. E isso eu preciso entender e você precisa entender. Se você, amados, não é a solução, você não pode ser o problema. Você precisa ser a solução das coisas que você vê dentro da sua igreja. Amém. Eu gostaria de ouvir a reverendíssima Letícia também, porque, obviamente, nós estamos já na igreja, no ministério há muito tempo, mas nada melhor do que, você que pastoreia a igreja junto com o pastor Emerson, ter essa visão, de fato, do casal pastoral. Comenta um pouco a respeito disso, a importância das pessoas entrarem na igreja procurando contribuir para o crescimento do corpo e não simplesmente ganhar alguma coisa. Então,
É muito bom a fala da ministra Eloana. Realmente, isso que foi citado no livro sobre ser uma solução para a igreja e não ser um problema, é um alívio, né? Principalmente para quem pastoreia a igreja. Agora, algo que me marcou bastante quando eu li o capítulo desse livro é o seguinte: só o fato de eu ter sido alcançado pela palavra já é um grande valor, né? Já é de grande valor. E se eu fui alcançada é porque alguém decidiu servir. Né? Seja com a palavra, eu cheguei em um culto e fui alcançado com a palavra porque teve um ministro ali que se dispôs a servir, teve um diaconato que limpou aquela igreja para que eu pudesse cultuar, ou sei lá, se eu fui alcançado numa praça, em algum lugar, foi porque alguém se dispôs a ir naquele lugar para ministrar a palavra e alcançar a minha vida. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele se resume nisso, né? Você recebê-lo e entender que não é só para você, mas para outros. Em Isaías 61 fala que nós fomos ungidos com um propósito, para curar os enfermos, levar alegria aos abatidos de coração. Então, eu acredito que a gente receber Jesus, receber a palavra para não ter propósito nenhum, não faz sentido. Não faz sentido. Existe um texto na Bíblia, eu preguei até sobre isso domingo, que Deus fala que Jesus veio não somente para ser servido, mas para servir. Então, se o Filho de Deus ele veio para a terra para servir, imagine nós que somos filhos dele também, né? Muito bom, meu amor. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso? É importante porque tem pessoas que chegam na igreja com essa mentalidade de apenas sentar, de apenas receber, de apenas ouvir a palavra. E às vezes até critica, né? No sentido de: eu sentei, só vim para poder ouvir o louvor e ouvir a palavra, mas o louvor não foi muito bom, mas eu percebi que fulano errou o acorde, mas a palavra do pastor demorou muito. Essa mentalidade de consumidor, não mentalidade de corpo. Né? Nenhuma parte do nosso corpo, pessoal, está no nosso corpo apenas para receber algo. Todas as partes do nosso corpo contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo. Imagina se minha mão dissesse: não, eu não vou fazer mais nada, eu apenas quero fazer parte do corpo, mas eu não vou te ajudar a pegar as coisas. Isso se tornaria um caos, querido. O corpo de Cristo, como bem a palavra já fala, é um corpo. Nós fazemos, a Bíblia diz que cada parte faz a sua justa cooperação, e pelo auxílio de todas as juntas é que o corpo se movimenta. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma extraordinária. E já talvez adiantando um pouco, mas tem muito a ver com o que nós já estamos falando aqui. Ela comenta no livro também que nós faríamos muito mais para o Senhor. Ou imagina, né? Que bênção seria a igreja se nós não nos importássemos, fizéssemos as coisas sem nos importássemos com quem vai levar o crédito, né? Fala também um pouco a respeito disso, né? Sobre nós desistimos da necessidade de estarmos na frente, né? Mas entendermos, estando na frente ou não, eu faço parte do time, o importante é que o corpo ganhe. Comenta um pouco sobre isso, bispa. Então, no livro de Atos 20:35 fala sobre que é melhor dar do que receber. Né? E a Bíblia também fala sobre a questão de quem honra nos bastidores será honrado em público. Ou seja, não é que nós devemos trabalhar ou servir na igreja com esse interesse. Eu só vou fazer porque eu vou ser reconhecido. Esse pensamento se assemelha muito com o pensamento de Lúcifer, que tentou ser igual a Deus ou maior do que Deus, né? Porque a busca do título, ela revela um ato de soberba ou de ambição, e isso não faz parte do caráter de Deus. Então, só o fato de nós nascermos de novo, nós recebemos o caráter de Deus através do Espírito, e eu acredito que o nosso pensamento deve ser baseado em não pensar em receber em troca. Né? Quando nós recebemos Jesus Cristo, Ele não nos pediu nada em troca. Ele apenas esperava o nosso coração disponível para recebê-lo. Né? E o Evangelho ele já vem recheado de coisas. Né? A salvação é sozo, é um conjunto de coisas. E eu acredito que nós, com esse coração humilde em servir, o fato de um título ou um crédito por ter feito algo, vai acontecer sim. Porque hoje já houve uma grande evolução na história da igreja, sim, né? E hoje já acontece isso na organização, estabelecer cargos, dividir tarefas, tudo isso. Acontece de haver aquela celebração, aquela disposição, olha, o seu trabalho é louvável, aquilo que você fez foi maravilhoso. Isso acontece, até mesmo glorificando o nome do Senhor. Mas
que o nosso coração não esteja preso a essa necessidade. Sim, Porque se a gente viver a nossa vida baseada nisso, não iremos para lugar algum. Eu acredito. Comente também um pouco a respeito disso, mano. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é um time. Amém. No amém. time não Excelente. importa quem faz o gol. É, isso mesmo. Todo mundo comemora. Todo mundo comemora, até aqueles que estão ali no banco, até aqueles que estão em casa, até aqueles que não jogaram naquele dia. Até o preparador físico, né? Pronto, Ele só trabalha nos não bastidores. não existe estrela. Se existe uma estrela, que nós podemos dizer é Jesus, dentro Amém. da igreja. Amém. Dentro da igreja, como o pastor Samuel falou muito bem, é um corpo, amado. E um corpo, ele não faz nada sozinho. Um corpo, uma coisa, depende da outra. Um irmão sempre vai depender do outro. Um departamento sempre vai depender do outro. Eu não gosto dessa questão de dizer assim, o meu departamento. Não, mas não existe o meu departamento. Existe o departamento da igreja, ao qual eu sirvo, ao qual eu participo. Não existe essa questão de meu. Até porque eu vou dizer uma coisa para você que está em casa. O maior título que você poderia ter, você já recebeu, queridos. Glória, é isso. Que é ser filho de Amém, Deus. aleluia. Então, esse é o maior título. Então, não importa se eu faço nos bastidores, se eu estou lavando o banheiro e outro está pregando aqui. Não importa quem vai levar o título, amados. Graças a Deus, porque o banheiro vai estar limpo e as pessoas vão dizer, poxa, que igreja que é abençoada. Tem um diaconato que limpa banheiro. Mas que bom que tem ministros que pregam a palavra muito bem. Você entende isso, queridos? Nós somos um corpo. E nós precisamos entender e não desejar essa questão de crédito. Eu acho isso tão chato, porque quando você entra, quando você tem isso na tua mentalidade, de você receber o crédito, pastor, a igreja, ela entra em uma corrida desenfreada por disputas. É verdade. Sabe? E a igreja não é isso, amado. Nós não estamos aqui na igreja para disputarmos um com o Isso, outro. perfeito. Quem é Muito o bom. melhor? Qual é o departamento melhor? Quem é que está em evidência? Não, amados. Quem tem que estar em evidência é Jesus. Isso. Amém. Nós estamos aqui para servir a Jesus. E nós servimos ao corpo, nós servimos aos pastores locais, para que Jesus apareça. Amém. E isso nós temos que estar impresso dentro de nós. Então, aproveita isso que está acontecendo aqui, esse livro. Começa a você olhar para o teu coração e procura sondar o teu coração. O que é que tem no meu coração? Por que eu sirvo? Sim. Por que eu estou no departamento de criança, onde ninguém me vê? Excelente. Por que eu estou lavando um banheiro? Sabe, queridos, quando eu era diaconisa, eu lavava o banheiro, meu Deus, eu achava muito bom quando as pessoas entravam e diziam, poxa, que banheiro limpo. E eu sabia que foi eu que servi ali, você entende? Foi eu que fiz, eu fiz algo para o Senhor. E outra coisa que eu acho que as pessoas, elas querem ser intituladas, porque elas acham que existem trabalhos pequenos e grandes dentro da igreja. Muito bom. E isso não existe, amado. Tanto você lavar o banheiro da igreja, tanto você cuidar de uma criança no departamento infantil, quanto você está aqui no púlpito, você está servindo ao único Deus. Isso Tudo mesmo. é a mesma coisa, queridos. Nós vamos continuar com o título do início. Nós somos filhos de Deus. Amém. Maravilhoso. Fala um pouco a respeito disso, amor. Muito bom isso que você falou, Eloana, e essa questão da competitividade. Achei isso sensacional. Sabe, queridos, nós não estamos em uma competição. Amém. Né? Amém. Nós temos uma carreira, nós estamos em uma corrida, mas a nossa corrida não é a corrida de quem vai chegar primeiro. Então, eu não tenho que passar por cima do meu irmão para tentar chegar naquele lugar. Queridos, você não vai avançar puxando tapete de ninguém. Deus, Ele te deu um chamado e você vai descobrir o seu chamado e vai correr com perseverança a sua carreira e não vai precisar derrubar ninguém para você chegar no seu objetivo final. Então, cuidado com a questão da competitividade, né? Tanto de departamento também, como a Eloana, a Letícia falou, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, então todo mundo é muito importante. E num corpo, cada membro é muito importante. Eu posso falar muito bem disso, você já conhece a minha história. Do dedinho, que eu já desloquei algumas vezes, o dedinho, o mindinho do meu pé. E, queridos, é impressionante quando aconteceu isso, e eu me vi sem conseguir andar direito, por causa de um dedinho. Eu nunca imaginei que meu dedinho era tão importante quando eu procurei andar e não consegui. Então, não importa qual é o serviço que você está fazendo na igreja.
Você pode estar achando que é pequenininho, mas o seu serviço, aparentemente pequenininho, é muito importante para o bom funcionamento do corpo. Assim como o meu dedinho, sem ele, não estava conseguindo andar, aparentemente pequenininho, mas ele é essencial para que o meu corpo ande muito bem. Assim também é o seu serviço para o Senhor, não importa qual seja. Gente, imagina se todo mundo fosse pregador. Se todo mundo fosse um ministro, fosse trazer a palavra, como é que seria? Não, a igreja, nós precisamos de colaboradores para avançar no reino de Deus. Somos cooperadores do reino de Deus. Então, Deus precisa de mim e de você também. Então, se você não trabalha em nenhum departamento da igreja, você tem que se envolver no corpo, tá bom? Mas depois a gente fala mais sobre isso. É engraçado como o Senhor, Ele nos orienta em coisas simples, né? Com exemplos simples, nós somos tão ministrados, pelo menos para quem está ligado no Espírito, né? Porque essa história do dedinho, isso me trouxe uma lição extraordinária. Porque na época, nós fomos comer em uma pizzaria, ela estava com o pé enfaixado por causa disso, e a pizzaria fica na Pituba. E aí nós paramos o carro de um lado da Pituba, né? Para poder atravessar a pista para entrar nessa pizzaria. E aí vem Patrícia com aquele pé dela engessado, atravessando a rua devagar, só que do nada apareceu um ônibus, e o ônibus veio numa velocidade, meu amigo, que eu fiquei sem reação. Patrícia virou saci na hora, né? Levantou a perna e saiu pulando de um pé só. E eu fiquei de longe observando, pessoal. E, meu Deus, o corpo inteiro desajustado, o corpo inteiro tendo problema no caminhar, porque um membro que parece inferior ou parece pequeno se encontra com problema. É impressionante como o desajuste em todo o corpo aparece por conta de um problema em algo pequeno. Gente, não existe parte do nosso corpo que seja pequena, que seja inferior. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele disse até que as que parecem menos honrosas têm a maior, né, serventia, né? Então nós não podemos dispensar. É impressionante, queridos. Até para nós estarmos fazendo esse momento agora, que está te abençoando tanto, alguém colocou essas cadeiras aqui, alguém encheu essas taças com água. Os meninos estão agora aqui olhando para mim, dando risada, filmando por trás das câmeras. Tem gente lá atrás no computador, escolhendo as cenas, que deu legalzinho lá. Muito obrigado pelo seu serviço, meu querido. Tá, Eduardo fazendo os stories aqui. Antes disso, Edmário estava limpando o chão e organizando tudo isso para poder funcionar, algo para abençoar o corpo, mas o próprio corpo, né? Crescendo e todos juntos através da sua justa cooperação. O apóstolo Paulo, ele fala no livro na verdade, Lucas escreveu a respeito disso, em Atos capítulo 4, verso 32, falando sobre a igreja primitiva. Na parte A diz: de todos aqueles que creram, era um só o coração e a alma. É impressionante isso. Vocês querem falar um pouco a respeito disso? De nós termos um coração apenas, uma alma. Eu entendo que ter um coração trata-se da mesma disposição de espírito, e a alma é não ter, de fato, esse senso de competitividade, esse senso de que alguém está na frente, alguém está atrás, né? Vocês querem falar um pouco mais a respeito disso? A gente conversando aqui, né, me subiu algo. Isso de trabalhar num corpo, isso é muito importante. Se o objetivo de Deus fosse que o ser humano trabalhasse sozinho, ele nem deixaria o Espírito Santo aqui, porque ele é um ajudador. Então, de fato, alguém que é crente não está sozinho em momento nenhum. Já tem o Espírito Santo como ajudador. Então, não tem como um ser que é cristão trabalhar sozinho, né? A gente já tem o Espírito Santo. E o trabalho no corpo, ele é de muita importância para o bom funcionamento da igreja. Eu não sei se já aconteceu aqui, de algum departamento, um dos membros chegar atrasado. Sim. E aquilo depender de algo para acontecer no culto, sei lá, seja o data show, ou a música e tal. Cadê fulano de tal? E agora? Meu Deus! Eita, está dando horário, tem que começar. Quem é que vai ocupar o lugar dele? Por mais que, sei lá, a Paty, ela saiba fazer aquela função, mas talvez naquele dia a gente está ocupado com outra coisa. Sim. E não dá para ver essa substituição, porque já foi feita uma escala, tudo certinho e tal. Então, a importância, né, do trabalho daquela pessoa, que no momento que ela não foi encontrada ali, a gente sentiu a falta dela, né? Ou acontecer algo tipo assim, sei lá, eu substituí o trabalho do pastor Samuel, as pessoas vão notar logo a diferença. Poxa, o pastor Samuel sabia fazer isso muito bem.
Letícia até fez, mas está diferente Sim, e tal. sim. Por quê? Cada um trabalha de uma forma, né? E independente da forma que cada um trabalha, há uma importância no trabalho, né? Então, o que foi que o Espírito Santo estava falando comigo para transmitir isso? Irmãos, independente daquilo que você faça na sua igreja, ou na sua casa, ou na empresa que você trabalha, o seu trabalho é importante. Amém. Pode parecer que você não é elogiado, você não é lembrado todos os cultos ou todos os dias, mas aquilo que você faz está sendo notado. Pode não estar sendo notado por homens, mas por Deus, É verdade. eu tenho certeza que está sendo notado. Inclusive, Elona, a senhora já pode comentar sobre isso e também tocar um pouco nessa história que ela conta, né? Sobre a parte que ela diz, tentando fazer o trabalho sozinho. Desse cidadão que tentou desenrolar o serviço sem a ajuda de outras pessoas. Fala um pouco sobre isso. Interessante, né? Isso que Letícia está falando, sobre você se sentir importante. Queridos, o pastor na igreja, ele não pode fazer tudo sozinho. O pastor, ele precisa que os departamentos, que a igreja, que o corpo esteja funcionando bem. E você precisa entender isso, que você não pode chegar simplesmente numa igreja e só ficar simplesmente sentado. Ah, eu amo o pastor. Se você ama o pastor, você ama o Senhor e você ama o seu pastor local. Mas o que é que você está fazendo para contribuir para o seu pastor local? Muito bom. Porque o pastor, amados, o pastor local, ele não pode ficar em todo o tempo se preocupando aqui, se preocupando ali. Ele precisa entender que naquele dia o pastor, ele veio para pregar, ele veio para trazer uma boa palavra, porque teve um diaconato onde ele não se preocupou em estar limpando, onde ele vai saber que o departamento infantil está funcionando bem, os conselheiros estão funcionando bem. Nós precisamos ter esse coração, queridos, de fazer com que o peso, ele saia do pastor, certo? Não é que se coloque um peso em nós, mas nós precisamos entender que nós juntos podemos fazer muitas coisas. sim. Ninguém pode fazer nada sozinho. Então, o seu pastor, ele precisa de você. Ele precisa que você funcione bem no departamento que você está. Isso, muito bom. Não se importe, querido, com essa questão de crédito. A Letícia falou que os homens não te veem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se o céu te vê, os homens vão te ver. Não muito tem bom. para onde correr. Entendeu? É verdade. Agora você ajusta seu coração direitinho e na hora certa você vai aparecer. Se assim podemos dizer. Mas assim, o que a gente está discutindo aqui é o teu coração, é a tua intenção. A intenção que você precisa estar na igreja. Não é a intenção de simplesmente eu vou receber. Não, eu quero ver no que é que eu posso. Qual é o departamento? A diaconato. Eu já ouvi dizer que diaconato, você participa de diaconato, você vira pastor. Não, amado, você não vira pastor. Em nome de Jesus, você já nasce pastor. Amém? Você não vai virar. Porque aí você entra no diaconato e começa a disputar. Né? Não é escada. Departamentos não são escadas. São serviços. A igreja não é uma empresa, amado. É um serviço ao Senhor. E o pastor Samuel falou, rapaz, eu ri tanto dessa história que ela coloca ali no livro. Se você não adquiriu esse livro, em nome de Jesus, pede esse livro. Um investimento, né? É um investimento na sua vida. E aqui fala, o tentando fazer o trabalho sozinho. Sabe que tem gente, pastor Samuel, que está dentro de um departamento, mas ele quer fazer o trabalho todo sozinho dentro do departamento? Já conheci gente assim. É uma bucha isso. O Pati está falando, é uma bucha, amado. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Se você olhar, quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei das formigas. Você já percebeu que a formiga, ela carrega o dobro daquilo que ela aguenta, mas ela não carrega só. É verdade. Muito Você bom. não vê uma Excelente. formiguinha só carregando uma folha grande. É 2, 3, 4 formigas. E o mais interessante, porque eu gosto muito de observar formigueiro, é que aí vai aquelas 4, aí aquelas 4 cansa, já tem mais 4 na fileira para pegar o trabalho. muito Oh, bom. amados. É por isso que a Bíblia diz, nós precisamos aprender com as formigas. É isso mesmo. Você não vai conseguir Sensacional. fazer nada sozinho. É um precisando do outro. É o diaconato precisando do departamento infantil. É o departamento infantil precisando do louvor, o louvor. É verdade. Isso é igreja, isso é corpo, é isso que alegra o Senhor. E nessa história aqui, o interessante é que esse homem, ele vai pedir um seguro, né? E no seguro dele, o motivo dele estar pedindo aquele seguro. Ele diz, deixa eu ver aqui, porque eu fiz sozinho. Deixa eu ver isso aqui, você se lembra, pastor Moisés? Pastor Moisés não, pastor Samuel.
Porque ele diz assim, queridos, ele escreveu no formulário de solicitação do seguro, tentar fazer o trabalho sozinho. Sim. Aí pediram para ele descrever, né? Para Dar ele mais descrever detalhes o do que ele detalhe do precisaria. que ele fazia. Pronto, ele estava construindo, aqui diz que ele era um colocador de tijolos, um pedreiro, Sim, né, um sim. mestre de obra, e ele estava construindo um prédio de 6 andares, sozinho. Pense aí, eu já ia de um cabra amigo. doido. Porque, querido, se você for olhar em uma construção, não tem essa história, se você leva para a construção. Essa igreja, para ser feita, precisou de um engenheiro, mas precisou de um pedreiro, precisou de um ajudante, precisou de um encanador, precisou de um eletricista. Uma construção não é só feita com engenheiro, não. Ela vai precisar disso, e nós precisamos pegar isso e trazer para nós. E ele conta, queridos, que ele tinha... Sobrou muitos blocos, ele tinha que descer com esses blocos. Eu não vou contar detalhes, que você vai comprar o livro. Vai mesmo. É mais interessante para você. E ele tinha que descer com esses blocos. E aí ele pega um túnel, alguma coisa desse tipo, né? Sim. Só que eles, queridos, o túnel pesava mais do que ele. Ele ainda Ele botou amarrou, tijolo, né? ele se amarrou, acho que na corda. Sim. Eu acho que ele esqueceu, né, de desamarrar. Eu sei que o túnel desce e ele sobe. E ele sobe, amados, todo se arrebentando. Ele vai tentar fazer o içamento, né, do tijolo por meio daquela rondanazinha que bota a corda, né, e para ele puxar. Só que ele esqueceu que Deus criou as leis da física também, né? E aí, meu irmão, o peso daquele tonel, já somado ao peso dos tijolos, ele disse que pesa 64, por aí, 60 por e aí. poucos quilos. Ou seja, era um ser humano que era ousado, viu? Porque 64, 65 era um cabra que não era tão grande, né? Não era um magrinho, era um cabra tipo Eduardo, mais ou menos. Né? E aí tentou jogar, rapaz, e segurar. Então, obviamente, né, o peso do tonel e fez o içamento dele, só que no meio do caminho ele se bateu no tonel. E quando ele chegou lá em cima, o túnel embaixo abriu, aí o tijolo caiu. Ou seja, agora foi o processo inverso, agora ele desceu, o túnel subiu e se bateu de novo no meio do caminho. E, meu amigo, depois que fraturou clavícula e não sei o quê. E no final de tudo, o túnel desprendeu e caiu em cima dele. Quebrou as pernas. Uma excelente lição para você não inventar de fazer o trabalho sozinho. Isso mesmo. Eu tinha um amigo que tocava teclado. E quando a gente ia passar o som da banda, eu ia ensaiar, eu fazia algo assim. Ele queria no teclado fazer a banda inteira. Rapaz, pensa um negócio, né? Se a introdução da música tivesse um solo de guitarra, ele tentava fazer o solo de guitarra no teclado, com o som do teclado, que talvez, assim, na melodia você consegue fazer a mesma coisa, porque as mesmas notas que tem na guitarra você vai ter no teclado. Mas o som é diferente. O que eu quero dizer com isso? As características são diferentes. Deus trabalha com o corpo, porque de fato ele faz essa universidade, né? Ele faz essa união na diversidade. E é assim que ele quer que funcione. Foi por isso que ele me deu talentos que não deu a Patrícia, deu talentos a Patrícia que não deu a Eloana, deu talentos a Eloana que não deu a Letícia, deu talentos a nós que não deu às pessoas que estão lá, e as pessoas que têm talentos lá que nós não temos. Mas nós estamos juntos, debaixo do mesmo senhorio, carregando a mesma visão, trabalhando para o mesmo propósito, e a obra de Deus avança. Para nós, quer falar mais uma coisa? Só para concluir esse ponto, existe um grande perigo para quem costuma ser perfeccionista, no sentido de querer fazer o melhor para Deus, acaba desmerecendo o trabalho dos outros e acaba querendo fazer tudo sozinho. Né? E isso acaba atrapalhando, porque a gente acaba se sobrecarregando e quando não fica do jeito que deveria ficar, a gente acaba desmerecendo aquele trabalho que era para ser feito com excelência para Deus. Sim. De qualquer jeito. Sim. Porque eu acredito que, servindo no corpo de Cristo, Deus quer que nós estejamos vivos. Pelo menos isso, né? Vivos e bem, para frutificar, para dar o nosso melhor para o Senhor. E quando o perfeccionismo entra em cena, a gente acaba desmerecendo o trabalho das pessoas. Isso é algo que eu tenho aprendido muito, sabe? Às vezes, no desejo de fazer as coisas para o Senhor com excelência, às vezes a gente está fadado a isso, a querer sempre o melhor, o nosso melhor e o melhor dos outros, e a gente acabar, sei lá, frustrando alguém que quer servir, né? No sentido de tomar todas as tarefas para si. Sim. E não deve ser assim, né? Precisamos entender que mesmo pensando na excelência, mesmo pensando no melhor para o Senhor,
precisamos entender que aquele perfeccionismo que nós temos de querer o melhor, é possível ensinar e passar para os nossos liderados. Isso é sempre bom levar para o lado da liderança. Que nós que estamos numa posição de autoridade sobre as pessoas que estão servindo num departamento ou em uma igreja, nós precisamos aprender a dar chances, né? Dar oportunidade de servir. Mesmo que a gente saiba que aquilo ali não foi feito da maneira correta ou foi feito com o melhor, a gente sempre pode dar um toque, né? Olha, isso aqui você pode melhorar e tal, mas nunca deixar com que o trabalho venha sucumbir às nossas energias. Muito bom. Sensacional. E eu gostaria de passar um... Fica a dica aí, pastor Samuel. Teve que ela dá uma oportunidade. Você pode me dar uma oportunidade no louvor. Fique tranquilo. Só para descontrair, viu, pessoal? Momento de tensão agora. Pessoal, indo para o desafio agora, né? Glória a Deus. Essa me pegou de surpresa agora, irmão. Eu quero fazer um desafio com você. O livro propõe esse desafio e é muito importante. Quando nós fazemos perguntas, quando nós fazemos perguntas para nós mesmos, ou nós escrevemos e tal, isso nos ajuda, né, a avaliar o nosso crescimento e nos ajuda também a planejar de como nós podemos ser uma bênção maior para a nossa igreja. Então eu gostaria, por favor, que você pegasse um pedaço de papel agora aí, todos façam isso, mas se você, principalmente, né, é líder na nossa igreja, eu quero até ver esse pedaço do seu papel, que eu quero pegar as suas ideias, né? Nós Muito queremos bom, colocar em muito prática. bom. Então, se você é liderança, está me escutando agora, me entrega domingo esse pedaço de papel aí, e o que é que você vai escrever? Você vai escrever 3 coisas que eu posso começar a fazer para ser uma bênção maior para a minha igreja. 3 coisas práticas. Eu vou te dar exemplos aqui, que ela mesmo dá exemplo no livro, né? Orar por todos os cultos da minha igreja, mas também seja prático. Como? Ela dá um exemplo, ela diz, todo sábado à noite, antes de dormir, eu vou tirar um tempo para orar pelos cultos da minha igreja. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Não pense que orar, e nós já vamos entrar nisso, é algo passivo, né? Parece que eu vou orar pelo culto, parece que é uma coisa que eu não estou realmente fazendo. Não, irmãos, faça, pelo amor de Deus, que mesmo, oração é uma atividade, é algo ativo, que opera, que funciona. Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai ver cada vez mais melhora no culto, mais velocidade, né, nas transições das coisas que nós temos que fazer. De fato, Deus vai responder a sua oração. E um outro exemplo que ela dá é, vou me envolver em algum departamento. E aí, de forma prática, ela coloca assim, no próximo domingo, vou entrar em contato. No nosso caso, se você quiser se envolver em algum departamento, deve se envolver. Entre em contato esse domingo agora com a secretaria da nossa igreja. Fala comigo, com Patrícia, com algum dos diáconos. Entre em contato, mas faça parte. Eu tenho certeza que esse primeiro capítulo aqui já te ajudou a entender que você precisa fazer parte do corpo, amém? E deixar, queridos, os seus dons e talentos serem derramados na igreja, tá bom? Alguém quer mais comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Eu posso pular para o próximo? Não, Vamos pular. E esse próximo aqui eu tenho certeza que a Loana vai gostar muito. Vou. Que o próximo capítulo é ore diariamente pelo seu pastor. E nós vamos começar, esse é o capítulo 2 do livro, tá? Nós vamos até o 3 hoje, não vamos demorar muito, mas eu tenho certeza que você está sendo ricamente abençoado. E eu queria, né, que a gente comentasse, talvez começar com a Patrícia agora, sobre a importância de orar diariamente pelo pastor. A Eloana tem que ser o fechamento, que é, né? É a cereja do bolo, né? Não, passo para a Letícia, a esposa do pastor, para ela falar sobre isso. Pode falar, Letícia. Então, outro capítulo que é muito importante, né, na vida cristã em si, fazendo parte de uma igreja. Né, às vezes as pessoas pensam que o pastor ele é aquele ser que Emerson até esses dias ministrou. Ele fez uma ensinação lá do que as pessoas imaginam como é que o pastor vive, né? O pastor que acorda lá, aleluia, aleluia, e passa o dia inteiro assim, cheio de anjos ao redor, isso é aquela verdade, coisa. Só um parênteses. A moça que trabalha conosco lá em casa, assim que ela começou a trabalhar, ela disse que chegou em casa e a primeira pergunta que o filho fez foi, e aí, mãe, como é? O pastor Samuel ora o dia inteiro, é? Ele já acorda orando e passa o dia todo no quarto trancado orando. E eu fico dizendo assim, ó, eu não saio, eu não trabalho, eu não almoço, eu não faço nada. Na mente do menino eu acordava orando e dormia orando. Isso é muito real. E sabe, as pessoas às vezes pensam nesse sentido e assim, eu já acho que o pastor Samuel ora o dia inteiro, então eu vou orar pela minha vida, né? E eu sei que ele ora muito, ele não precisa da minha oração.
E isso é um pensamento totalmente errado, porque a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, né? Não só na questão de liderança, claro que é muito importante, mas também orar pelo meu irmão e tal. Só que a questão da liderança, há uma atenção especial, porque é aquele homem, aquela mulher de Deus, o pastor Raimundo e irmã Vânia, que entregou a vida em si para cuidar de um povo, arrebanhar um povo. E sabe, eles precisam sim ser cobertos de oração, né? Porque eles precisam o tempo inteiro ser guiados pelo Espírito. Claro que nós sabemos, né? Dona Vânia mesmo é uma mulher para nos dar lição em oração. Nós aprendemos muito com a vida dela nessa questão. O pastor Raimundo também. Quem tem a oportunidade de andar um pouco mais próximos deles percebem isso. Mas, sabe, ainda que eles orem muito, é necessário a nossa disposição do nosso coração. Isso também é serviço, né? Nós servimos uns aos outros por meio da oração. Sim. E uma coisa muito importante para salientar nesse sentido é não orar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho dos meus líderes ou da minha igreja. Inclusive, ela fala sobre isso também no livro, né? Exatamente. É importante a gente orar pedindo revelação ao Espírito Santo. Pai, o que é que eu devo orar a respeito dos meus pastores? O que é que eles estão precisando? Senhor, fale comigo. Pai, eu abro o meu coração. Eu me rendo ao Senhor para saber quais são os projetos que o meu pastor quer que eu ore. Tudo isso. E assim... algo que o povo está muito acostumado a fazer. Eu não concordei com isso na minha igreja. Pai, eu oro para que isso mude no meu pastor. Ele está pregando demais no domingo. Eu oro para que ele pregue um pouco menos. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o pastor Samuel ria um pouco menos. Isso me incomoda e tal. E sabe... Isso não deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser: Pai, fortaleça o pastor Samuel. Isso. Senhor, unja ele muito mais com o óleo da unção, com sabedoria, que ele continue sendo guiado pelo seu Espírito para tomar as melhores decisões para o povo. Sabe, o nosso sentido da nossa oração é esse, né? Orar a palavra de Deus sobre a vida da nossa liderança. E o interessante aqui, que o pastor Samuel estava falando, e a irmã aqui falou o seguinte: o pastor, amado, ele é ser humano igual a mim e a você. Inclusive, ela também fala sobre isso. Ela fala sobre isso. Ele é homem, amados. A esposa do pastor é uma mulher como eu e como você. Eles têm sentimento, eles têm emoções, eles têm fragilidades, queridos. É porque a gente precisa tirar, né, essa concepção, essa visão de ver. Ela fala sobre isso, de ver o pastor. Tem gente que acha que o pastor fica o dia todo de terno e gravata. Não fica não, amado. O pastor veste bermuda, ele veste short, ele fica descalço, ele sente calor nos pés, ele fica com camisa, ele fica sem camisa. Né? Meu Deus do céu, queridos, nós precisamos olhar, sabe? Não... Você vai olhar como homem de Deus, mas é como homem de Deus, mas como eu e como você. Amém, isso mesmo. Um homem que tem falhas como eu e como você. É por isso que nós precisamos estar orando, amado. É aquilo que na primeira lição falou: o pastor ele não faz tudo sozinho. Então eu preciso estar orando pela vida do pastor, para que o pastor ele saiba as pessoas que eles vão colocar, os departamentos, a liderança. Eu e você precisamos fazer isso, queridos. Precisamos entender que os pastores, em nome de Jesus, entenda isso, são dotados de emoções. Isso. Então você não pode chegar simplesmente na cara de um pastor e dizer o que você pensa ou deixa de pensar, não, queridos. Porque ele tem emoção igual a você. Porque as pessoas acham que quem prega aqui é super-homem. O pastor é o super-homem. Não é não, queridos. São pessoas comuns, como eu e como você. Ela fala uma coisa interessante, que uma vez uma irmã liga para ela e diz: você está fazendo o que agora? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Jejuando. Você está jejuando? Ela disse: não. Eu estou aqui comendo pipoca e assistindo uma série. Chocou aquela irmã. Irmãos, é religiosidade. Nós precisamos entender que são seres humanos que precisam das nossas orações, sabe, precisam mais do que nunca. É eles que estão na frente. E aquilo que Letícia falou: para de querer orar aquilo que você acha.
A Bíblia diz que nós temos um ajudador nas nossas orações, Sim, o Espírito isso mesmo. Santo. Muito bom. Eu não sei. Eu acho que o pastor Raimundo não precisa de oração. Acho que a irmã Vânia é uma mulher tão forte, é uma mulher de oração, ela não precisa, amados. Irmã Vânia, antes de ser uma mulher de oração, ela é filha de Deus como eu e você. É dotada de sentimentos e de emoções. Precisa que nós vamos segurar a corda, sabe? Estamos intercedendo, ora no Espírito. Muito bom. Para que você precisa saber de tudo? Para de ser curioso. Ora, Pai, eu estou aqui, coloco meus pastores diante do Senhor e vou orar pela vida deles. Eu oro pela saúde física, mental, espiritual. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, querido. Amém. O seu papel é orar. Esse é o seu papel, é o papel da igreja. A igreja não pode deixar nunca de orar, de assistir. Eu estava dizendo a Vânia, eu oro por toda a igreja, eu oro pelos líderes, mas há uma inclinação maior dentro de mim. Eu fui chamada para dar uma assistência maior de oração à vida deles. Porque eu entendo, amados, que isso não veio de mim, pastor Samuel, mas veio do próprio Espírito. Amém. E eu entendo com isso a responsabilidade de nós como igreja estarmos orando pela vida dele. Amém. Sustentando mesmo, amado. Isso. Moisés, que você talvez esteja aí em casa, que admira tanto, um grande líder, mas um dia Moisés cansou. Moisés precisou de 2, Arão e Ur, para segurar. Isso. Porque ele não aguentava nem ficar com o braço para cima. Isso. Então você vai ter que entender, e aqui no livro ela fala sobre isso, que vai ter dia que seu pastor vai ter um dia mau. É verdade. Olha a cara do pastor hoje. Vá orar, mas você não sabe nem o que ele está passando. Você não sabe o que está acontecendo. Hoje meu Passou pastor tá por mim, não menos espiritual, está né? menos espiritual. Hoje ele não está fluindo muito. A pregação de hoje não foi tão boa, não gostei tanto da Então pregação. vá orar, Tem alguma coisa errada com querido. o pastor, porque a você- pregação de hoje não foi Isso. boa. O que você está fazendo? Vá orar que as coisas vão funcionar. Aquilo de acordo com a sua oração. Porque a oração funciona. Você confia nisso, acredita nisso? Amém. Então continue orando. Muito bom. Isso mesmo, temos que orar realmente, né? Até porque a Bíblia diz, né? Que nós precisamos orar, fazer súplicas por aqueles que Isso. são investidos de autoridade. De autoridade. Então, se a gente ora pelos nossos governantes, pelos políticos, né? Quanto mais pelo nosso pastor, né? O cabeça da igreja, né? Aquele que recebe a instrução do Espírito Santo e trabalha. E sabe quando o diabo, né? Mas quando alguém está com a missão de matar outra pessoa e atingir, paralisar aquele corpo da pessoa, ela não vai atirar no dedo do pé. Não, ela vai mirar na cabeça, porque é onde é certeiro. Então, atirou ali, já sabe que vai matar. Então, queridos, o diabo, ele quer, não é que ele não vai mexer com um crente normal, ele vai mexer sim, mas ele quer realmente mirar no cabeça, porque ele sabe que se atingir o cabeça, todo o corpo para. Então, você precisa, é sua responsabilidade, você precisa assumir essa responsabilidade como cristão e como membro dessa igreja de orar, não apenas orar por orar, mas interceder mesmo, como a Elona falou, deixar ser guiado pelo Espírito Santo e não ficar, orar pelo quê? Não, ore em outras línguas, seja guiado pelo Espírito Santo. E Elona falou, né, Letícia, irmã Vânia, pastor Raimundo, pessoas fortes, os pastores da igreja mais queridos, quando a gente ministra aqui, vem uma unção específica. Verdade. Não sei se vocês ministram também. Isso. Você já ministrou cansado? Sem querer A ministrar? unção vem, dá aquele gás, parecendo um Red Bull. Mas quando você termina, meu amigo, que volta ao normal. Meu Deus. Fica só o caco. Isso, então assim, você prega, então às vezes a unção está ali porque o dom do Espírito se manifesta com um fim proveitoso, e é para abençoar o povo. Então, para te abençoar, Deus vem derramar unção, mas você não sabe como está aquela pessoa naquele dia. Então, de fato, não, eles são fortes, são alegres, sim, são mesmo, mas vem a unção do Espírito, mas é a nossa responsabilidade de orar, em primeiro lugar, por aqueles que estão investidos de autoridade. Eu tenho certeza, queridos, que quando você orar pelo seu pastor, você vai ser alcançado, você vai ser abençoado também. Sim, por favor. Pronto. Algo que me chama muita atenção aqui é que tem aqui um capítulozinho falando sobre leve o assunto, leve o assunto ao trono, não ao telefone. Sabe? Eu vou ler rapidinho aqui, pastor, porque me chamou muita atenção. Diz assim, às vezes, quando você vê coisas que não estão muito certas na igreja, você pode ter a tendência de falar sobre isso. Coisas negativas podem irritar você e essas preocupações podem até ser legítimas. No entanto, nunca
É nossa função falar negativamente ou fazer fofoca sobre o pastor, a igreja ou a liderança. Não queremos ser usados pelo inimigo para causar problema ou mal na nossa igreja. Estou certa de que todos nós, algumas vezes, dizemos coisas que gostaríamos de não ter dito. De modo que a melhor coisa a fazer é pedir a Deus que nos perdoe e nunca mais fazer novamente. Isso é tão interessante, pastor. Não queremos, não deseje, não queira ser usado pelo diabo. É isso mesmo. Sabe? Viu uma coisa errada, leva ao trono. O trono resolve. Tem coisas, amados, que quem vai resolver é o Senhor. É isso mesmo, muito então, bom. a oração, ela vai entrar, a oração pelo Espírito, a oração que você vai orar ao Senhor pelo Espírito, vai entrar todas essas coisas, querido. Você vai deixar, né, de estar falando, de estar batendo no telefone. Você viu hoje? E a mulher do pastor, tu viu? Para com isso, amado. Nós já passamos dessa fase. Acho que nesse mesmo trecho fala sobre o pastor assado, né? Que é aquela situação de acabou o culto, tem um jantar lá e o assunto daquele jantar, da mesa, é a pregação, é a vida do pastor, é a igreja em si. E sabe, esse não é o nosso papel, né? De estar comentando, fulano fez isso errado ou não. É aquilo que a Eloana falou lá no início. Rapaz, se eu não estou aqui para ser o problema, que tal eu ser a solução? Né? Se eu vi aquele problema, o que é que eu posso fazer para ajudar, para acabar com aquele problema? Né? A primeira coisa a se fazer é a oração. E uma coisa muito interessante que eu percebi lendo esse livro é que nem tudo que a gente acha que é errado está errado. Verdade. Tem coisas que são estabelecidas na igreja que é um padrão, principalmente nós que fazemos parte de um ministério grande, que é o Verbo da Vida. Tem coisas que não foi o pastor Samuel que decidiu. Tem coisas que já vêm lá de Campina Grande. E às vezes eu questiono, por que tem que ser assim? Por que o culto tem que ser assim? Não, isso já é um padrão que define o que é o ministério. Então, tem coisas que eu posso questionar achando que é errado, mas que talvez não seja errado. Então, nesse caso, eu preciso orar para que o Espírito Santo me convença de que quem está errada sou eu. É isso mesmo. Né? Emerson gosta de citar uma frase do pastor Carlos Júnior. Ele sempre fala sobre isso. Eu vou citar aqui para concluir a minha fala. Se Deus te colocou debaixo de uma visão, é porque Ele não te deu uma. Eita, muito forte. É muito interessante isso. Demais. Se Deus me colocou debaixo da visão do Verbo da Vida, eu não tenho que estar questionando muito do que foi estabelecido na visão. Deus não me deu uma visão própria, então eu estou aqui para somar, eu estou aqui para pegar junto, eu estou aqui para contribuir. Né? O nosso pensamento, eu acredito que deve se resumir dessa forma. Rapaz, sensacional. Essa frase aí foi sensacional. Essa daí... Essa foi a frase da noite, meu amigo. Muito bom. E, sabe, às vezes eu vejo crentes comentando, né? Quando vai falar a respeito de Satanás ou do diabo. O diabo é um bestalhado, o diabo é aquilo. Rapaz, ele não tem mais autoridade do que nós, nem tem direito sobre nós, nem tem acesso se nós cumprimos os princípios da palavra. Mas pensa uma coisa que Satanás não é abestalhado, ou idiota. Satanás, querido, tem milênios estudando a humanidade, estudando o ser humano, estudando as características, estudando as expressões, coisas que nós não... mas eu não falei, mas é isso, mas aquilo, mas por um olhar, por uma forma, algo que nós fizemos, Satanás percebe o sentimento que passa por dentro do nosso coração. Ele é astuto, né? Então, veja, se por anos ele tem estudado a humanidade, desde os primeiros lá, até hoje, desde o começo da humanidade até hoje, ele conseguiu entender um princípio, ele já tenho certeza que ele conseguiu entender um princípio prático, que foi parte do que Patrícia falou. Para derrubar um prédio, eu ataco os fundamentos. Verdade. Para derrubar um corpo, eu ataco a cabeça. Né? Então, veja, se Satanás, né, que está aí estudando o ser humano durante tanto tempo, é óbvio, querido, que grande parte da força, ou da capacidade, ou do tempo dele, ele vai investir em derrubar o cabeça. Ele vai investir em levantar mentiras contra o cabeça. Ele vai investir em tentar colocar doença no cabeça. Ele vai investir com todas as ferramentas que Satanás tem. Seja intimidação, seja ódio, seja raiva, seja doença. Grande parcela disso ele vai no cabeça, porque se o cabeça derruba, ele derruba vários ao mesmo tempo. Né? Criando problemas para atarefar, né? Vencendo o cansaço. Questões, né?
é algo que me marcou muito, que eu ouvi nessa igreja aqui, não sei se foi o primeiro aniversário que Nancy do Fresne veio. Ela falou algo sobre que a fofoca, ela traz miséria. Eita. Né? Foi uma das falas dela, eu anotei, e acho que isso foi em 2017, eu não lembro exatamente. Eu anotei isso e isso me marca até hoje. E uma das coisas que cansa, né, a liderança da igreja, não só os pastores, mas os líderes da igreja, são probleminhas nos departamentos. Sim, é verdade. Essas confusõezinhas, contendas e tal. E a Bíblia é muito clara em falar que Deus, ele não gosta, ele não suporta esse tipo de comportamento tendencioso à contenda, à divisão, sim. porque a divisão, ela traz essa questão da competitividade, Sim. a divisão, ela traz esse senso de que eu sou melhor que ela, ou ela é melhor que eu, o sentimento de inferioridade também. Sim. E isso traz doença para o corpo e acaba afetando a cabeça também. É verdade, é por isso que precisamos revestir a nossa liderança com oração, porque esses ataques eles vão vir diariamente. Mas, meu amigo, se nós pegarmos o nosso escudo, né? Isso, e dissermos, não, eu estou aqui. O diabo vai fazer o trabalho dele, vai continuar fazendo. Até o último suspiro que ele tiver, até ele ser lançado no lago de fogo, ele vai tentar fazer alguma coisa, meu amigo. Mas nós também não vamos parar. Nós também estaremos aqui de pé dizendo não, na minha liderança não, na nossa igreja não, no nosso corpo não. É por isso que nós estamos aqui. E ela coloca alguns pontos sobre os quais eu queria que vocês comentassem, sobre os quais, sobre o que eu vou orar pelo pastor. Obviamente, uma das ferramentas que você tem é a oração no Espírito, mas ela também, ela coloca também algumas coisas práticas aqui. Ela coloca que nós devemos orar por percepção e revelação dos nossos pastores, orar por ajuda para pregar a palavra, e aí tudo isso no livro ela baseia, ela te dá base bíblica, Efésios 6,19, quando o apóstolo Paulo diz, ore por mim, para que quando eu pregasse, seja me dada a mensagem, a fim de que eu pregue com ousadia. Lá na frente ela vai colocar, ore pela bênção do Senhor na vida deles, ore para que os dons fluam livremente, tudo isso com base bíblica, queridos. Ore por sabedoria e discernimento espiritual. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso? Só dos que eu citei aqui, orar para que os pastores tenham percepção, revelação, sabedoria, ousadia para pregar. Interessante. Resumindo, você que está dizendo, eu não tenho nada para fazer na igreja. Você está vendo, amados? Quantas coisas você tem para fazer em um momento que você pare para orar. Sim. E uma coisa que eu também vejo muito importante é a questão da oração, não só pelo pastor, mas pela família do pastor. Sabe? Ela fala isso aqui nesse livro. E, amados, e ela coloca, e nós sabemos, quando nós oramos pelo pastor, nós somos abençoados. Sabe? Porque nós vamos ver pastores pregando melhores, pastores sendo guiados pelo Espírito. Tendo uma coisa, pastor Samuel, que é minha oração incessante, é orar por discernimento de Espírito na vida deles, por revelações na vida deles, sabe, querido? Não só discernimento de demônios, de coisas naturais, mas discernimento de intenções de coração de pessoas. Se é uma coisa que eu estou de sentinela, sabe, no muro, e dizendo, Pai, traga discernimento de intenções de corações. Porque, mas o coração do pastor é um coração muito grande, sabe? Verdade. Chega a ser, muitas vezes, um coração muito inocente. Nessa questão de ovelha. Mas ele precisa também discernir intenções de coração de pessoas. Então, ora, amados, ora para o pastor. Em vez de você estar criticando, o pastor botou aquele líder não deu certo, então ele não orou. Não, amados. Deixa eu te falar uma coisa. Você ora, você coloca uma liderança, mas é aquela liderança que muda o coração. Jesus escolheu Judas, né? O fato de você colocar uma liderança, porque a gente vê muito essa questão, isso dentro da igreja. Mas colocou a pessoa errada. Não, quem disse que colocou a pessoa errada, amado? Às vezes colocou a pessoa certa mesmo, agora a pessoa desalinhou o propósito dela. Mas, em vez de eu estar criticando isso, e nesse livro você vai ver muitos tópicos do qual você pode orar pelo seu pastor, pega teu tempo, sabe? E leva para o trono. Pega aquilo que você está achando que está ruim, coloca diante do Senhor. Diz, Senhor, isso.
E ora ao Senhor, amados. É isso que nós queremos estar deixando aqui a respeito desse livro. Você tem 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. E uma dessas maneiras é orando. E a sua oração, amados, vai fazer tantas coisas. Como eu disse na live com Vânia, tem pessoas que não vão subir no púlpito, mas a oração dela vai desarmar muitas bombas. Sabe? Isso. Acorde de manhã dizendo, rapaz, eu posso não estar ali no púlpito, mas eu sou uma desarmadora de bomba. É isso mesmo. Muito bom. Oração é isso, é ser uma desarmadora de bombas. Muito bom. Queira muito e deseje ser isso, principalmente na vida dos seus pastores. Aquela que vai na frente e desarma as bombas. Muito bom. É algo que eu reparei que é importante falar sobre isso, é essa questão da oração no sentido da família. Né? Na vida cristã em si, há uma cobrança diferenciada na questão dos filhos dos pastores. Pati, eu acredito que ela veio bem novinha, né, para cá, para Salvador, quando o pastor Raimundo e Dona Vânia veio. E por mais que as pessoas reparem, os filhos dos líderes da igreja sempre vão reparar mais a filha do pastor, ou as filhas dos pastores, né? Aqui Isso é terrível. Eu ainda não tenho filhos, né, mas eu percebo, né, desde eu cresci na igreja, eu percebo isso, é uma cobrança diferenciada. Ao invés de uma cobrança, por que eu não configuro isso para ser um investimento em oração? Ao invés de estar cobrando, Pati, por que você não está assim? Por que Pati não veio assim? Você viu como Pati veio hoje? Por que eu não vou orar pela vida de Pati? Porque tudo o que acontece com Pati influencia na vida do pastor Raimundo e Dona Vânia também, mesmo. porque ela não deixou de ser filha, o fato de pastor Raimundo e Dona Vânia serem pastores, serem uma liderança, né? Sim. Então, as pessoas têm essa mania de rotular, é filho do pastor, mas não deixou de ser filho. Ou seja, há uma relação de sentimentos ali. Há uma relação de trocas. Ou seja, o que acontece com o pastor Raimundo e Dona Vânia, ela vai sentir como filha também. Sim. E sabe, a gente não pode perder a oportunidade de estar orando por pastor Paulo, Leilane, pastor Samuel, os netos, né? Toda a família. Os netos que tem e os que já estão para vir. Estão a caminho. Então, eu acho muito importante ressaltar isso, porque, às vezes, um exemplo, eu como membra, eu sei que tudo que acontece na minha família, seja com meu pai, com minha mãe ou com minha irmã, isso influencia na minha vida. Há um laço entre a gente, né? Não foi uma convivência de 2 anos. Eu nasci e tudo que acontece com eles mexe comigo. A família de um pastor não deixa de ser diferente da sua. Né? É isso mesmo. É da mesma forma que acontece contigo, na sua casa. Se um filho seu se machuca, isso mexe com você. Se um parente teu adoece, isso mexe com você. Da mesma forma é na família do pastor. O que acontece, sei lá, com Leilane, com o pastor Paulo, influencia na vida deles também. Então, nós precisamos estar orando por todos, não só direcionar, não, só o pastor precisa de oração. Não, a família dele também precisa. Porque se a família dele está bem, ele também vai estar bem, né? A irmã Vânia também vai estar bem. Sensacional, muito bom. Você pode falar assim, então eu vou orar pelo pastor, pela família dele, e quem está orando pela minha? Mas sabe, o seu pastor, ele ora pela sua família. Muito bom. O seu pastor, amém, a esposa amém. do seu pastor tenha orado por você, então não se preocupa, você está semeando oração e você está colhendo oração também. Muito bom, bom demais. Muito então, bom. queridos, invistam nisso, ore por percepção, por revelação, ore para que eles, né, por ajuda no sentido de pregar a palavra, para que eles recebam revelações da palavra, que tenham ousadia quando ministrar, ore para que a bênção do Senhor seja liberada cada vez em uma medida maior sobre a vida deles, ore para que os dons fluam livremente, ore por sabedoria espiritual, e eu apenas pensei algumas das dicas que ela Verdade. deu sobre em quais assuntos, em quais pontos podemos orar pelo nosso pastor. Vou pular para o capítulo 3, porque nós já estamos encerrando. E estou fazendo essa mudança rápida, porque o capítulo 3, de certa forma, tem uma ligação com o capítulo 2, que é abençoe o seu pastor em ocasiões especiais. Essa foi muito, muito, muito boa mesmo. E ela fala, né, que muitas pessoas hoje já não sabem o valor de uma liderança espiritual. Qual é o valor de uma liderança espiritual, bispo? Então, hoje, lendo livros, né, até mesmo na escola, a gente consegue ouvir, né, presidentes, autoridades políticas e pessoas de grande nome falarem
sobre alguém, um referencial que dispôs uma certa influência na vida de alguém. Um exemplo, sei lá, pastor Samuel, escritor de vários livros, apresentador e tal, sabe, tem um currículo extenso. Mas, conversando com ele intimamente, na biografia dele, ele deve ter algum referencial. Né? Seja um avô, um pai, ou, sei lá, o pastor Raimundo como um mentor espiritual. Nas histórias dos presidentes, de empresários, de milionários e bilionários do mundo, a gente sempre vê na biografia que sempre essas pessoas têm um referencial. Eu me inspiro em alguém, me inspirei em tal Exatamente. pessoa, a vida dele me inspira. Isso mesmo. Os passos daquela pessoa me influenciou. E, sabe, na nossa vida, nós devemos reconhecer o valor de uma liderança nesse sentido. Porque naquele momento onde eu fui alcançado pela palavra de Deus, quem eu era? Aonde eu estava? Talvez eu era um ser humano onde ninguém apostava em mim, ninguém acreditava no meu sucesso, ninguém acreditava no meu potencial, mas Jesus primeiramente, né? Ele acreditou em mim, Ele me deu o nome dEle, hoje eu sou filha dEle. E atrás disso, um pastor, uma esposa de pastor, enxergou em mim um potencial de que eu poderia crescer, de que eu poderia evoluir, de que eu poderia alcançar outras pessoas. Então, eu acredito que esse é o papel de uma liderança, né? Esse é o valor de uma liderança. O poder de acreditar em alguém quando ninguém mais acredita. Muito bom. Qual a importância, bispa? Eu acho que aí é que entra a questão da gratidão. Eu acho que o poder, né, o valor que você dá a uma liderança é o valor da gratidão que você tem no seu coração. É aquilo que Letícia falou. Quem era você antes dessa palavra chegar? Sabe? Antes da obediência de um homem e de uma mulher trazer essa palavra para aqui. Como era a tua vida? Como era a tua casa? Como era teu ministério? Muito bom. Seus negócios, sua família. E aí que você vai fazer o quê? O que é que vai me fazer, queridos, dar um valor real a tudo isso? É aquilo que eu carrego no meu coração. Gratidão não é aquilo que eles fazem hoje por mim. Gratidão é o que eles fizeram no ano de 2008 por mim. Trazendo essa escola para aqui. Sim, então, eu carrego essa gratidão no meu coração, pastor Samuel. Sabe, o que eu puder servir a eles, eu sirvo. O que eu puder, nós precisamos aprender a celebrar mesmo. Porque a religiosidade dizia, amados, que se você celebrasse a vida do seu pastor, o aniversário do seu pastor, era uma idolatria. Eu já ouvi isso, querido. Isso mesmo. Em falar. Puxa saco, né? Isso aí eu não me importo, não. Mas essa questão de dizer assim, está idolatrando, eu já ouvi isso, querido. Não faça isso. Eu nunca fui daqui, eu tive uma outra igreja. E às vezes eu queria fazer algo para o pastor e as pessoas diziam, isso é idolatria. Como eu era mais ousada, eu até fazia, sabe, queridos? Fazia mesmo. Mas eu digo assim, a gente precisa carregar a questão da gratidão no nosso coração. E nós vamos aprender a celebrar, sim, o aniversário do pastor. Eu tenho que celebrar o aniversário dele. Por que não? Por que não dar presentes? Por que não, além de dar presentes, por que não dar ofertas? Muito bom. Porque a gente acha que o pastor vai ficar soberbo se eu fizer algo pelo pastor, se eu ofertar na vida do pastor, né? Uma coisa que às vezes me chama a atenção, sabe, queridos? O pastor Samuel, acho que ele falou alguma coisa a respeito disso, eu não sei. Em algum culto. Mas assim, você sabe que as ofertas, pastor, que são trazidas ao altar para o pastor local, às vezes é uma vergonha. É verdade. É verdade. Eu falo isso porque às vezes eu já contei junto com algumas pessoas. E isso sempre me indignou. É verdade. E eu orava por isso. Porque, queridos, eu posso ser uma bênção. Sabe, eu sou uma bênção aqui. Mas você não me conhece fora daqui. É verdade. Então, tudo isso você tem que parar e pensar sobre essa questão. Quando o seu pastor está pregando, eu aprendi com uma pessoa, e uma pessoa disse a mim, Eloana, toda vez que eu oferto na vida do pastor Raimundo, rapaz, é um destravar na minha vida. E eu fico pensando quantas pessoas deixam de fazer isso. É verdade. Ah, porque é um pastor local. Não, queridos, não tenha como comum aquilo que os céus não têm. Muito bom. Eles não são comuns. Muito bom. Sabe? Eles não são comuns. Carrega gratidão no teu coração. Celebre. E você não pode esquecer, deixa eu te falar uma coisa. Por trás do pastor existe a esposa do pastor.
Porque tem pessoas que celebram muito o pastor. Isso. Entra naquele desequilíbrio. Sim. Eu celebro o pastor, mas a esposa é a esposa do pastor. Primeiro que ela é esposa, mas ela tem nome. A esposa do pastor tem nome. Existe o pastor Samuel, mas existe Patrícia, que é a esposa do pastor. Pastor Raimundo, mas existe Vânia, que é a esposa do pastor. E isso vocês também têm que celebrar aniversário. Elas falam no livro, né? Aniversário de casamento. Aniversário de casamento, sabe, amados? Festejar junto com eles, mostrar a eles de fato a gratidão, porque esse fato de dizer eu amo, a gente sabe que amor, amados, não é só palavras. Amor, ele sempre vai gerar uma atitude. E ela fala sobre isso também. Deixe o amor que você diz que sente ser expresso. Através de uma oferta, através de um abraço, através de palavras de gratidão. Só para encerrar aqui, eu falando, ela conta isso muito rápido, pastor. Isso me chamou muita atenção. Ela disse que quando ela adolescente, ela não tinha o que ofertar ao pastor. Mas a gratidão que ela carregava. E aí o Senhor deu essa ideia para ela. Ela fez um cartão presente. Amado, isso é tão lindo. Eu disse, rapaz, acho que eu vou fazer uns cartões desses. Um cartão presente, colocando ali, que ela daria, acho que 2 horas do dia dela, durante a semana toda, de oração. Era o presente, era o melhor dela. Mas ela não queria deixar de participar, de estar dando algo àquela pessoa que dá também a ela. Um conselho para os adolescentes, né? Que ela conta que ela era adolescente e não tinha dinheiro para ofertar. Mas teve A essa oferta ideia. não precisa necessariamente ser dinheiro. A ideia dela ali foi desenvolver uma criatividade Isso. para ensinar a pessoa de que, mas eu não tenho dinheiro, é por isso que eu não faço. Deus vai te dar estratégias para você fazer várias maneiras. de várias formas diferentes. Ela fala de um poema também, que ela escreveu e deu ao pastor em uma data especial, né? Sim. Que o pastor falou, meu Deus, isso foi o presente que mais me marcou em toda a minha história. Porque isso aqui não é nada copiado, isso aqui veio de um coração. Aí bom. conta que esse poema está na sala dele até hoje. É muito bom. E eu fico pensando, né? Vocês viram aí no vídeo que nós passamos, pessoal, o vídeo falando a respeito desse livro, e o vídeo trata um pouco sobre o alcance ministerial que essa mulher tem. Tem uma razão, né? Tem um motivo, tem uma história por trás. Nós podemos, querido, tudo bem, Kate, eu não sei qual é o sobrenome dela, como é que eu pronuncio direito aqui, mas, ela prega para milhões de pessoas, para milhares, e Deus tem feito coisas grandes. Tem uma história por detrás. Uma pessoa que se dedica a escrever um livro, né, sobre 12 maneiras de abençoar a igreja, e dedicando os 3 primeiros capítulos tão voltados à necessidade da igreja e do pastor, é porque fluiu de um coração de honra. Isso e o segredo do ministério dessa mulher, com certeza, queridos, isso aqui é uma prova, né, do segredo que vem por detrás do sucesso dela. Veja que interessante, já para a gente concluir. Ela colocou aqui informações que eu preciso ter para abençoar o meu pastor. Eu achei isso sensacional. Muito bom. Como ela consegue ser prática nesse livro. O livro é recheado de checklists, né? É impressionante. É um manual prático de como você realmente ser uma bênção para a sua igreja. Muito impressionante. Olha o que ela colocou aqui. Coisas que você precisa descobrir hoje. Procura, Patrícia deve saber tudo, né? Agora também eu quero te dizer o seguinte, a gente está fazendo isso, está sempre voltado ao pastor Raimundo. Obviamente, pastor Raimundo, irmão, vocês são os pastores dessa igreja, é a Verbo da Vida Salvador que está fazendo. Agora, se você está nos acompanhando, membro de alguma outra Verbo da Vida, ou membro de uma Assembleia de Deus, de uma Igreja Batista, e está aqui, por acaso, ou convidado nos acompanhando, reproduza essas mesmas coisas na vida do seu pastor, querido. Tá bom? Não fique preso, não é para você sair de outra igreja e vir fazer isso pelo pastor Raimundo. Não, nós estamos falando, estamos contextualizando, porque nós não queremos ser tão aéreos aqui ao ponto de não enxergarmos o prático. Estamos falando dentro do contexto da nossa igreja, tá bom? E veja que interessante, olha o que ela escreveu. A data de aniversário do pastor é a lista de coisas que ela precisa ter, de informações que ela precisa ter para abençoar o pastor. Data do aniversário da esposa, data do casamento do pastor, data do aniversário da igreja, o restaurante favorito do pastor. Que detalhe, sabe, com que ela se importou e com os quais ela se importa com o pastor dela, né? Porque isso aqui dá a entender que é uma lista pessoal que ela tem. Sim. Passatempo favorito do pastor, a maneira favorita do pastor relaxar, ou seja, coisas que o pastor gosta para poder descansar, né? O passatempo favorito da esposa do pastor, a maneira favorita para a esposa do pastor relaxar, o mimo que a esposa do pastor mais aprecia.
Cara, que lista extraordinária essa mulher fez. Impressionante como ela procurou ser detalhista para não esquecer dessas coisas. Aí olha as ideias. Ideias para você abençoar o seu pastor em ocasiões especiais. Vai anotando aí, querido. Compre o cupom de presente para o restaurante favorito do seu pastor. Veja que coisa interessante, né? Envie um bilhete dizendo o quanto você vai orar por ele. Abençoe com dinheiro para que ele possa comprar o que ele quiser. Compre o cartão presente de uma loja que ele aprecia. Ofereça-se, veja que interessante, para limpar a casa dele, para cuidar das crianças. Para as igrejas menores, ela colocou aqui. Ofereça-se para limpar a igreja ou cortar a grama na casa do pastor. As casas dos Estados Unidos têm muito isso, né? Aquela grama na frente, no fundo. Isso mesmo. E eu fico imaginando como Deus tem usado essa mulher para se atentar para os detalhes. Sabe? Pastor, eu vou segurar essa bomba aqui para o senhor agora, para o senhor poder descansar. Né? Querido, se você fizer isso, a recompensa que vai vir da parte de Deus para a sua vida vai ser algo extraordinário, porque Deus ama honra. E eu queria terminar com essa palavra, para nós terminarmos falando a respeito de honra mesmo, a importância da honra, e concluirmos com isso, para nós de fato finalizarmos. Você quer falar um pouco sobre isso, a importância da honra? Patrícia está muito calada, né? Patrícia é boa nessa questão de honra. Patrícia é boa, eu até vou ligar o microfone para ela. Liga. Vou limpar o microfone. Gente, limpa por que você está usando? Não, porque elas são as convidadas, né? Então, elas que têm que falar. Entendeu? Mas isso, honra é uma questão muito importante. E quando nós honramos a unção de alguém, nós recebemos dessa unção. Então, eu acho isso maravilhoso. Se eu quero essa unção, eu vou honrar essa unção. E, queridos, é importante, porque nós estamos falando de pastores que eles lidam com vidas, né? Então, é algo espiritual. E o corpo sente. É uma grande responsabilidade estar na frente de uma igreja, de uma congregação, de algo. Então, nós, de fato, precisamos, como membros do corpo de Cristo, como auxiliares, né, aliviar as cargas dos nossos pastores. Por isso que ela falou, né? Você está vendo a grama da casa do seu pastor, no caso lá dos Estados Unidos, grande, se oferece para você fazer. Por quê? Porque você entende que o seu pastor tem outras prioridades. Tem coisas... Às vezes um carro para lavar. Ela fala também, né, de um carro para lavar. Por quê? Porque deixa o pastor se concentrar nas coisas do Senhor. Deus, ele comunica coisas específicas para a igreja, através do seu pastor e da esposa do seu pastor, dos líderes desse lugar. Então, quanto mais você aliviar, imagina o seu pastor preocupado em limpar a igreja, em limpar o carro, em limpar o banheiro da igreja. Não é que eles nunca podem fazer isso, eles já fizeram e muito. Quando nós começamos a igreja aqui em 2000 e viemos para Salvador em 2004, não tinha ninguém. Então, nós fazíamos todas as coisas, mas é muito melhor você ter o seu pastor descansado para ele estudar a palavra e abençoar o corpo de Cristo. Do que, imagina, o seu pastor ele é o primeiro a chegar, ele tem que abrir a igreja, aí ele tem que limpar o banheiro, ainda tem que olhar o departamento infantil, tem que fazer... Não! Deixe o seu pastor na salinha dele, a esposa do pastor orando e se concentrando em Deus, na mensagem que vai te alcançar e te abençoar. E honra, queridos, é algo muito importante. Honra não é só com palavras. Dizer eu te amo, eu estou com você. Não, honra é com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e as nossas ações também. Então, cuidado, não é apenas, eu te honro. Não. E como é que você está pensando? O seu olhar está torto? A sua boca está virando quando ele fala alguma coisa? Isso não é honra. Então, honra é o nosso corpo inteiro envolvido naquilo dali. Eu não estou dizendo que seria top ela falando sobre esse assunto, é impressionante. Muito Continue, bom. minha filha, vá-se embora. Você me contou. Então, honra é muito importante. Então, nós precisamos aprender a honrar. E não é só você honrar aquilo que você acha que é legal, não. Você confia na sua liderança? Eu creio que sim, você está nesse lugar. Então, você crê que eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, então você honra em todas as coisas. Então, honra é algo muito, muito sério e muito importante. Lembra, honra também é você não tratar a pessoa como comum. É você tratar de fato com diferença. Não, mas eu vou tratar diferente. Vai sim, porque quem ministra a palavra, eles são dignos de dupla honra. Nós temos que honrar o profeta na condição de profeta e receber o galardão de profeta, honrar o mestre na condição de mestre e receber o galardão de mestre, honrar o justo na condição de justo, ou seja, honrar o irmão que está do seu lado. Você precisa honrar o seu irmão, mas o seu líder, né, no caso, estamos falando do seu pastor, você vai honrar de forma diferente, é com dupla honra, é tratar de fato como ele merece, sabe? Como Jesus, como é que você trataria Jesus? Se fosse Jesus, como é que você faria?
Então, você precisa tratar dessa mesma maneira. Muito bom. Nós vemos que isso é um princípio bíblico, né? Isso. Porque pode parecer que, não, mas o pastor não pode fazer as próprias coisas dele, o pastor não poderia estar lavando o banheiro, isso não vai desmerecer ninguém em nada, ou coisa e tal. Isso pode parecer um pensamento normal, mas vem de uma mente que, assim, primeiro, não entendeu honra, e segundo, também, assim, infantil. Porque, assim, se nós formos ler, por exemplo, Atos no capítulo 6, na instituição dos diáconos, qual era o problema? O problema não era, o diácono naquela época não era para poder, entre aspas, varrer o chão ou limpar o banheiro, coisas do tipo. Era a distribuição diária de alimentos. E as viúvas ali dos gregos, dos judeus helenistas, estavam tendo um problema com a viúva, né, dos judeus hebreus, porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição. Veja, se você crê que a Bíblia é inspirada, então você crê que tudo que está escrito é inspirado também. E os apóstolos disseram no versículo 3, não é lícito, ou seja, não é adequado, não é normal, não é correto o quê? Nós deixarmos o ministério da palavra e da oração para que sirvamos as mesas. Veja, os apóstolos inspirados disseram, não, nós precisamos, e não é lícito, né, que nós paremos de orar e de estudar a palavra, para sermos inspirados, para pregarmos com ousadia, para que, ao invés de estarmos buscando essas coisas espirituais, estejamos fazendo essas outras coisas, entenda, não estou dizendo que servir à mesa não é algo espiritual, eu estou dizendo que se alguém dentro do corpo foi encarregado, como aquele que vai segurar o bastão, que vai ter a palavra, os pastores são os profetas maiores da nossa igreja, eles são os anjos da nossa igreja, são aqueles que vão dar a direção, essas pessoas precisam se dedicar à palavra e à oração, e todo o restante do corpo entende que faz parte do plano de Deus, que nós vamos servir as mesas, nós vamos limpar, nós vamos ligar o microfone, nós vamos arrumar o ambiente, nós vamos limpar o carro dele, nós vamos fazer tudo o que for preciso para que ele consiga se concentrar em palavra e em oração. Isso é bíblico, né? Muito bom. Algo que é muito importante também, tratando desse assunto de honra, é que a honra em público, ela é interessante, ela é importante, mas a honra nos bastidores ainda é muito mais interessante e muito mais importante. Né? Honrar com palavras em público eu consigo, é muito fácil. Agora, nos bastidores, quando muitas vezes eu estou fazendo aquilo que eu não quero, que eu não acho legal, ali também é um momento de honra, né? Isso. Porque cada departamento na igreja é uma extensão do pastoreio. Né? O diácono que fica ali na frente, recebendo, abraçando as pessoas, eles têm essa obrigação, né? esse dever de abraçar, de receber as pessoas como se fosse uma extensão do pastor Raimundo e de Dona Vânia. Né? Isso é muito interessante. E, de acordo com a leitura desse livro, lá na igreja nós compramos esse livro também, algumas pessoas compraram, e algo que, para finalizar, eu gostaria de citar aqui, é que o interessante de você comprar esse livro é você praticar aquilo que você vai ver neste livro. Não as atividades, as propostas. Isso, né? Não compra só para colocar na sua estante, na sua prateleira. Compra e segue isso que está no livro, né? Participa de todos desses checklists que tem, tudo aqui, porque isso vai demonstrar que no seu coração há um desejo de ser uma bênção para a igreja. Nós vendemos esse livro lá na igreja, e quando foi um dia a gente indo na casa de algumas pessoas, a gente já viu as pessoas colocando nossas fotos no rack da casa e tal. Falei, o pessoal está recebendo a palavra mesmo, viu? Tá. Muito bom. Bispo, para finalizar. Isso é interessante, porque honra não tem nada a ver com somente você fazer na frente. Honra vai ter a ver com você fazendo atrás. Quando ninguém vê, honra vai ser você vir para os cultos quando seus pastores não tiverem. Muito Sabe bom. que isso é honra? Exemplo, você não perder um exemplo culto. Simples, mas bom, simples, maravilhoso. Mas é maravilhoso. Isso é honrar. Você está honrando os cultos da sua igreja. Independente do seu pastor estar aqui ou não. Isso é honra. Então, amados, só para concluir, Patrícia falou algo sobre você não tratar como comum. E isso em mim gera tantas coisas. Não trate seus pastores como comuns. Mesmo que você tenha certa intimidade. Eu tenho uma certa intimidade com Vânia, sabe?
Eu tenho uma certa abertura com Vânia, mas eu não consigo tratar Vânia como comum. Isso é honra. Honra é você valorizar, sabe? Não deixe ser enganado, porque por muito tempo o diabo enganou a igreja, dizendo para a igreja o seguinte, dizendo para a igreja que honra é idolatria. Isso não tem nada a ver, queridos. Existe um livro maravilhoso também que você pode comprar, adquirir. É a recompensa da honra de John Bevere. Isso, junto com esse livro, junto com esse livro, ele é maravilhoso. John Bevere, ele fala algo, pastor Samuel, que a equipe dele, cara, eu achei isso tão interessante, a equipe da igreja dele, lava o carro dele, pega o carro dele, vai para o posto, coloca combustível, traz de volta. Isso Amados, mesmo. é puxar saco, não é não, amados. Ninguém faz, faça você. É isso mesmo. Se levante para fazer, porque todos vão. Às vezes, não é porque as pessoas não querem. Às vezes as pessoas não têm coragem. Então precisa que um se levante. Isso. Entendeu? Mesmo. Então Muito não bom, trate muito seus bom. pastores como comum. Sensacional. Queridos, você já deu para ter uma ideia, sentir o gostinho. Nós comentamos apenas sobre os assuntos pertinentes aos 3 primeiros capítulos. Quinta-feira que vem, nós teremos mais 3 capítulos maravilhosos. Só para você ter uma ideia e já criar expectativa, vamos falar sobre o capítulo 4, Envolva-se com o Ministério de Socorros, muito bom. Ela vai trazer dicas Excelente. maravilhosas. Quinto, cumpra com seus compromissos. Rapaz, o negócio vai ser forte. Melhor, Quinta-feira vai que ser vem, viu? forte. E 6, submeta-se com estilo e sorria sempre. Rapaz, o final desse vai ser bom. Eita! Bom demais, eu quero agradecer as duas por estarem aqui, se disponibilizarem para servir, para nos abençoar. Eu tenho certeza, bota nos comentários aí, você que tem sido abençoado, foi abençoado. Queridos, honre essas mulheres também. Vocês querem deixar alguma palavra final, se despedir de alguma forma, falar alguma coisa, para a gente já encaminhar para o final? Meu amor, quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar para você que ainda não fez o rema. Aí, sabia que tinha É alguma uma das coisa. maneiras de ser uma bênção para a igreja, Com né? certeza. Se matricule no Gente, rema, é isso mesmo. Você aprende bom. a palavra, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E se você já fez o rema, uma maneira também de você ser uma bênção para a sua igreja é você divulgar o rema. Isso. A Muito maior bom. propaganda é você, queridos, o boca a boca, porque você contar aquilo que Deus fez na sua vida, o que essa palavra fez na sua vida. Eu gosto muito de conversar, ela vai ficar até meio coisa assim, que é Renata, de Guilherme. Ela fica me contando e eu como professora, estou dando aula agora, eu digo, rapaz, como é bom nós sermos guiados pelo Espírito. E não apenas ensinar a matéria, mas quando o Espírito Santo falar alguma coisa, a gente fluir. E ela disse que o professor estava dando aula há uns anos atrás, e ele falou pelo Espírito. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Aí se veja, começou a profetizar, e ela disse que não foi para ela diretamente, mas foi na turma. Mas ela agarrou aquela palavra, e hoje ela tem visto o fruto daquela aula no rema. E eu digo, rapaz, nós como professores precisamos realmente liberar a palavra, e você pegar essa palavra e correr com isso. Então, você que foi alcançado por essa escola, desde 2008 aqui, você precisa divulgar essa escola. Então, se você ainda não nos segue também no nosso Instagram do Rema, Salvador Rema, segue lá. Também segue a nossa igreja, né? Faltamos pouquíssimos para 10 mil. Segue, nós estamos com as Em nome de matrículas Jesus. abertas. O telefone de contato está aqui embaixo, então você liga para nós. Tem o número do WhatsApp também, queridos. 2021 é o seu ano. Você não pode perder, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então faz essa escola, porque você com certeza vai ser uma bênção maior ainda para a sua igreja. Olha aí, falar do rema, no instante ela destravou aí para poder, né? É maravilhoso. Maravilhoso, querido, faça mesmo, se matricule. Isso mesmo. Uma forma de ser uma bênção para a sua igreja é ser um Isso. cristão mais maduro na palavra. Imagina você estudar durante 2 anos e depois poder servir com o seu pastor, seja para ensinar ou não, mas apenas estar pronto para E fazer até uma servir visita. melhor, né? E isso para ir no hospital, levar a palavra. Essa escola vai te capacitar, queridos, a você ser um crente mais fervoroso, por mais amor pela palavra, mais cheio de conhecimento da palavra. Invista, porque as matrículas já estão abertas. Já estamos, infelizmente, finalizando, mas, como vocês sabem, estamos nessa quinta-feira à noite maravilhosa. Nós estamos no nosso culto também. Essa é apenas uma forma diferenciada do culto. Quão importante é também semear na igreja, né? Isso. Um dos capítulos vai falar a respeito disso.
né? Então nós vamos falar, eu acredito que na próxima quinta-feira, na outra, nós vamos falar a respeito disso. Mas você tem agora aí, queridos, o QR Code, você tem também o link para você entrar. Entra na descrição do vídeo aqui, faça a sua oferta. Essa igreja, eu tenho certeza, não vou nem perguntar, essa igreja tem sido uma bênção para a sua vida? Eu tenho certeza que eu estou vendo, eu não sou doido. Amém, verdade. Eu tenho certeza que essa igreja tem sido uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua casa, uma bênção para a sua família. Essa igreja tem te alimentado com boa palavra, irmãos, não sai heresia aqui do púlpito, é tudo tão bem fundamentado. Você tem pastores maravilhosos, tem um louvor maravilhoso, tem uma estrutura confortável. Irmão, seja generoso na sua oferta, amém? Verdade. Dê o seu melhor, não deixe para vou fazer amanhã. Deixa para amanhã, esquece, irmão, amém? Coloque agora a sua câmera aí no QR Code, ou tire uma foto, ou entre em contato, vá no nosso Instagram, aproveita e nos segue lá. Entra no Linktree, no link que está lá disponível na bio do nosso Instagram, e por ali você consegue fazer oferta para ministro, oferta para a igreja, dízimo, você consegue fazer tudo, amém? Somos uma igreja que está avançando também na tecnologia. Creio que essa semana nós vamos bater os nossos 10 mil amém. inscritos no nosso Instagram. Nossa igreja deu um salto extraordinário. Oh, aleluia. Eu estava analisando com o Eduardo, só para você festejar junto conosco, que quando nós fomos começar a trabalhar de forma mais profunda nas nossas redes sociais, nós procuramos, como você falou muito bem, referenciais, né? E olhamos alguns referenciais, fulano. E eu vi que em mais ou menos outubro do ano passado, um dos canais que era a nossa meta, para onde nós iríamos chegar, de outubro do ano passado para cá, eles pularam mais ou menos de 4 mil seguidores para 5.300 e alguma coisa. Querido, da mesma data daquela para cá, nós saímos de uns 3 mil para quase 10. Aleluia. O nosso crescimento foi fora do comum, queridos. Foi uma coisa que a gente não sabe explicar. O número apenas foi crescendo. Deus é bom. E seguidores reais, não tem negócio de aplicativo, de robô trazendo. Isso. Tem canais aí que tem 50 mil seguidores, mas quando você vai ver, tem um bocado de japonês, tem coreano, não. De pessoas que conhecem a nossa igreja, que sabem onde fica. Amém. Nossa igreja está crescendo de forma extraordinária, amém, irmãos. isso mesmo. E você nos ajudando agora a conseguir pessoas para que sigam a nossa página, nós vamos conseguir conectar melhor as nossas contas. O Instagram vai estar linkado às ferramentas de podcast, vai estar linkado ao YouTube. Você vai apenas precisar arrastar para cima lá nos stories e vai parar onde você quiser, já para ouvir a palavra. Nós vamos receber várias ferramentas que vão aprimorar a propagação da palavra, e nada é mais importante do que espalhar a palavra da fé. Mais algumas considerações finais, ou eu posso finalizar? Enfim, né, para encerrar, eu quero incentivar você a investir na compra desse livro, Sim. fazendo rema, para que você seja uma bênção em todos os aspectos para a sua igreja, porque tudo que um pastor precisa é de um corpo disponível para servir. Muito bom. Amém. E só algo para falar para você. Pratica aquilo que você está aprendendo. Pratica aquilo que você está lendo. E comece a se ver e ver a sua igreja. O que vai acontecer através da sua vida aqui nesse lugar. Viu? Seja abençoado. Maravilha. E se você não fez de Jesus o Senhor da sua vida, está nos acompanhando, Jesus está te pegando agora, meu amigo. Amém. Faça dele o Senhor da sua vida. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Abra o seu coração para Ele, abra o seu coração para a palavra, o seu destino, tanto aqui na terra como o destino pós a nossa vida, a vida terrena, será um destino de alegria, um destino poderoso, irmãos. Nada é melhor do que servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser aceitar Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, entre em contato no telefone que está aqui embaixo. Obviamente você pode fazer uma oração comigo agora, diga eu e fala o seu nome. Aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Espírito Santo habita no meu coração, faz morada em mim. Eu sou teu filho e o teu servo para sempre. Se essa oração, querido, foi feita de um coração sincero, você acabou de nascer de novo. Liga para esse número aqui, nós vamos te presentear, nós vamos te dar Bíblia, livros, tudo que você precisar para crescer como um cristão maduro. Amém? Quinta-feira que vem nós estaremos aqui novamente com convidados novos e vamos continuar estudando a respeito desse livro maravilhoso, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Seja mais abençoado e vá dormir, vai ter uma noite abençoada. Amém, queridos? E se inscreva também
para os nossos cultos no domingo, beleza? E também agora às 21 horas nós vamos ter a live com os homens. Hoje nós vamos ter, cadê o pessoal da produção aí? Com o pastor Ivilson de Euclides da Cunha. Então, saindo daqui, miga para o nosso Instagram e continua recebendo a palavra de Deus lá, tá bom? Que Deus te abençoe, que te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. A bênção apostólica? Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz, queridos. Vá para uma noite abençoada. Tchau, tchau.